Dia a todos, cumprimento todos os colegas, todo o tribunal. Aberta a sessão, eminentes pares a ata da anterior. Outro procurador, todos de acordo, então aprovada. Primeiro da pauta aqui, recurso eleitoral 40.216, representação, propaganda eleitoral, trio elétrico em campanha eleitoral Campo Verde, recorrente coligação União, Respeito e Progresso, recorrente Antônio César dos Santos, recorrido coligação Campo Verde e muito mais. Parecer é pelo provimento do recurso. Palavra ao doutor, eminente relator, doutor Pedro Francisco da Silva. Senhor presidente, eminentes pares, dignos servidores dessa casa, advogado presente, bom dia a todos. Saúdo a todos a presença do meu prezado amigo Jones, doutor Jones, colega, amigo de muito tempo da faculdade também. Um prazer muito grande vê-lo aqui. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Antônio César dos Santos, candidato a prefeito em Campo Verde, da coligação União, Respeito e Progresso, em face de sentença do juízo daquela zona eleitoral que julgou procedente a representação eleitoral proposta pela coligação Campo Verde e muito mais contra os ora recorrentes. A decisão atacada entendeu que a prova nos autos da utilização de caminhão como trio elétrico pelos recorrentes, ocorrida no dia 16 de agosto de 2012, em ofensa ao disposto no parágrafo 10º do artigo 39 da Lei das Eleições. Condenou os recorrentes à proibição da reiteração da conduta sob pena de multa diária de R$5.000. Este relator concedeu efeito suspensivo ao presente recurso eleitoral na ação cautelar que indico aqui em meu voto. O meu relatório, melhor dizendo. Os recorrentes alegam que não há prova dos elementos configuradores da ilicitude, ou seja, os então representantes, ora recorridos, não trouxeram aos autos qualquer comprovação da utilização do caminhão reboque como trio elétrico, que restou claro que se tratava de carro de som para propagação de jingle da campanha, que constam dos autos somente uma fotografia e 2 vídeos, um de 29 segundos e outro de 23 segundos, os quais nada provam a respeito da suposta prática do trio elétrico. Pugnam os recorrentes, assim, pelo provimento do recurso para reformar a decisão cominatória. Em contrarrazões, a coligação recorrida alega que as provas dos autos mostram o caminho dos recorrentes, o caminhão dos recorrentes estacionado em fila dupla, atrapalhando o trânsito, com o motorista a guiar o veículo lentamente, acompanhando o caminhar dos candidatos, que restou caracterizada a utilização de trio elétrico na campanha eleitoral, o que é proibido por lei, requer o provimento do recurso. Parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral pelo provimento do apelo, porque o veículo em questão não foi utilizado com a finalidade própria de um trio elétrico. Este é o relatório. Presidente Procurador. Mantenha o parecer. Ratificado, excelência, com a palavra. Tenho para mim data vênia que a sentença merece reforma. Da interpretação dos parágrafos 9º e 10º do artigo 39 da Lei Eleitoral, extrai-se que é permitida a utilização pelos candidatos de carro de som para a divulgação de jingle de campanha, até às 22 horas, sendo, por outro lado, vedada a utilização de trio elétrico, salvo para a realização de comício. Percebe-se, pois, que a norma diferencia claramente o carro de som do trio elétrico. São figuras distintas para efeito da lei eleitoral. Um é permitido, o outro proibido. Este relator já teve contato com todas as provas produzidas nesses autos, em razão da interposição tanto do mandado de segurança quanto de uma ação cautelar. A fotografia que consta dos autos, bem como os 2 vídeos gravados em DVD, nos mostram o veículo trator, placa NFC 9854 e uma carreta semi-reboque, placas tais, ambos utilizados na campanha dos recorrentes no dia 16 de agosto de 2012, às 16 horas, na Avenida Brasil, em Campo Verde. Tal veículo divulgava músicas da campanha do candidato recorrente,
além de um cartaz de propaganda com foto e número do candidato, dentro dos limites legais. Embora apareçam duas pessoas na parte de baixo do veículo, não há evidência mínima de que estavam com microfones em mãos para animar os transeuntes. Aliás, nas imagens, tais pessoas apenas estavam no veículo, nada mais. Não há indício de showmício, aglomeração de pessoas ou apresentação artística de cantor ou animador de público. O veículo estava em movimento e eventual infração às leis de trânsito foge da seara desta justiça. O volume da música veiculada não era suficiente para caracterizar a perturbação do sossego público. Não há prova de violação das distâncias mínimas previstas no parágrafo 3º do artigo 39 da Lei Eleitoral. Transcrevo julgados semelhantes a este caso que estamos a analisar. O teor está em meu voto, que Vossas Excelências podem acompanhar. E estou concluindo, portanto, que a conduta dos recorrentes não violou a norma eleitoral, nem se diferenciou da espécie de propaganda eleitoral que tem sido vista nas grandes cidades do Estado. Com essas considerações, em harmonia com o parecer, dou provimento ao recurso eleitoral para reformar a sentença e julgar improcedente a representação eleitoral proposta contra os recorrentes. Esse é o voto, senhor presidente. Voto, doutor Francisco Mendes Neto. Acompanhe o relator, presidente. Doutor Luiz Blazac. Senhor presidente, eu peço desculpa, mas no decorrer do voto aqui que eu percebi que eu sou impedido. Então, declarou impedimento o eminente segundo vogal, doutor José Luiz Blazac. Doutor Samuel Franco da Lia Júnior, com voto. Acompanhe o relator. Senador Gerson Ferreira Paz, com voto. Voto com entendimento do relator. Doutor Jones Gataz Dias. Com o relator. Então, por unanimidade, proveu o recurso. Estamos do voto do relator em simetria com o parecer ministerial. Doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto. Agravo regimental 20.980, agravo regimental recurso eleitoral de candidatura agravante Aguinaldo Roque Hudson Borgatti Rodrigues, agravado do Ministério Público Eleitoral. Com a palavra, senhor. Dá para o senhor anunciar em bloco os três? Os dois hoje próximos? 609 e 213. Então, também em julgamento, agravo 60.994, agravante Dirce Aparecida Cordeiro Pereira da Silva, agravado do Ministério Público Eleitoral. E também o agravo 21.320, Arminda Rodrigues Nogueira, agravante, agravado do Ministério Público Eleitoral, a relatoria dos três, doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, a quem passa a palavra. Obrigado. Trata-se de agravo regimental interposto por Arminda Rodrigues Nogueira contra a decisão deste relator que monocraticamente negou o seguimento ao recurso eleitoral inominado, aviado perante este tribunal com o objetivo de reformar a decisão do juiz eleitoral de primeiro grau, que indeferiu seu pedido de registro de candidatura ao cargo de vereador no município de São José dos Quatro Marcos. O agravante aduziu transgressão ao artigo 55 da Resolução 23373 de 2011 do TSE, ao entendimento de que a matéria decidida de forma monocrática deveria ter sido apreciada pelo órgão colegiado, bem como as circunstâncias de ter sustentado em seu recurso nominado a possibilidade de substituição de uma candidatura renunciante, contendo irregularidade ao DRAP, não pretendendo desmerecer a aplicabilidade das vagas, por gênero, definidas no percentual de candidaturas apresentadas. É o relatório. Tem parecer, retorno da palavra. Voto. O presente agravo regimental não merece prosperar, uma vez que o candidato tenta de rediscutir nestes autos a decisão do colegiado deste regional no processo DRAP número 208/95/2012, que julgou demonstrativo de irregularidade de atos partidários do Partido dos Trabalhadores de São José dos Quatro Marcos para as eleições proporcionais. A decisão de primeiro grau havia entendido prejudicado o pedido de registro, porque o partido do candidato foi excluído do pleito por sentença de indeferimento do DRAP. Em 10 de setembro de 2012, foi julgado o recurso eleitoral interposto contra aquela sentença. O acordo número 22053, da relatoria do Dr. José Luiz Blazac, negou o provimento ao recurso, mantendo o indeferimento do DRAP do partido em questão, não tendo havido nos autos indicação da reforma do acordo e comento. Desse modo, permanecendo os efeitos da decisão que excluiu o Partido dos Trabalhadores das eleições proporcionais do município de São José dos Quatro Marcos,
ficam prejudicadas todas as candidaturas de seus filiados. Eis que em nosso ordenamento jurídico não existe a figura da candidatura avulsa. Se o principal DRAP foi indeferido, não é possível o deferimento dos acessórios, candidaturas avulsas. Diante do exposto, nego o provimento ao agravo. É o voto, presidente. Voto, doutor Luiz Blazac. O relator. Improveu, né? Doutor Samuel Franco da Linha. Com o relator. Desembargador Gerson Paes. Senhor presidente, eu estou tentando descobrir aqui se tem algum desses recursos que é o lá de Juruena, porque no de Juruena eu estou impedido em razão, eu estou suspeito em razão de um dos advogados ser meu sobrinho. Os três são dos São José dos Quatro Marcos, do Eu desembargador. estou de acordo com o relator. Doutor Jones Gataz Dias. Com o relator. Doutor Pedro Francisco Silva. Acompanhe o senhor relator. Agravo desprovido nos termos do voto do relator. Doutor Pedro Francisco da Silva, recurso 25142, propaganda eleitoral irregular, distribuição de panfletos. Recorrente Adalto de Freitas Filho, recorrente Sandro Luiz Costa Sagim, recorrente Coligação Unidos pelo Desenvolvimento, recorrido Ministério Público Eleitoral, parecer pelo desprovimento do recurso. Vossa Excelência Barra do Garçom, Vossa Excelência está com a palavra. Recurso eleitoral interposto por Adalto de Freitas Filho, Sandro Luiz Costa Sagim e Coligação Unidos pelo Desenvolvimento. Os primeiros candidatos a prefeito e vice-prefeito em Barra do Garças contra a sentença do juízo daquela zona eleitoral que julgou procedente a representação eleitoral por propaganda irregular proposta pelo Ministério Público Eleitoral em face dos recorrentes. A sentença, ao acatar parcialmente o pedido deduzido na inicial de representação, confirmou a decisão liminar de recolhimento de panfletos produzidos pela campanha dos recorrentes e determinou a imediata destruição dos mesmos, em razão da propaganda negativa e irregular. Todavia, não aplicou qualquer multa eleitoral aos candidatos e à coligação. Neste apelo, os recorrentes alegam que o material, panfleto, objeto de discussão, não contém nenhuma injúria ou calúnia contra qualquer candidato, que o panfleto traz matéria de conhecimento público e notório, não podendo atingir a dignidade de ninguém, que os debates acalorados e as notícias informativas da campanha eleitoral fazem parte do Estado Democrático de Direito, que o TSE só proíbe a propaganda eleitoral quando sabidamente inverídica, o que não é o caso. Afirmam os recorrentes também que a decisão combatida acabou por ofender o direito à informação, crítica e liberdade de manifestação, todos garantidos pela Carta da República. Que a crítica política dentro da campanha, ainda que severa e pesada, deve ser tolerada em prol da democracia, que não existe qualquer irregularidade no material de campanha injustamente apreendido. Pedem o provimento do apelo para que seja determinada a devolução aos recorrentes de todo o material. As contrarrazões do Ministério Público Eleitoral na origem, pugnando pelo desprovimento do recurso, e a douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo desprovimento do recurso eleitoral. Esse é o relatório. Doutor Procurador. Mantenho o parecer. Mantido o parecer, Excelência. A questão posta nos autos é simples e a sentença merece ser mantida. Apenas lembro que os fatos são os mesmos já decididos por este regional no processo tal também da 47ª Zona Eleitoral, já que se trata do mesmo panfleto, produzido e distribuído pela campanha dos candidatos Adalto de Freitas Filho e Sandro Luiz Costa Sagim. A diferença em relação àqueles autos é que lá se tratava de sentença em pedido de direito de resposta. Aqui temos uma representação eleitoral formulada pelo Ministério Público Eleitoral e julgada parcialmente procedente com a decisão recorrida determinando a destruição dos panfletos. Transcrevo de novo para reavivar a memória o conteúdo do indigitado manifesto. Vou poupá-los da leitura, que o texto está aqui transcrito. Vou prosseguir um pouco mais além. A sentença, ora atacada, não impôs qualquer sanção pecuniária aos condenados, ora recorrente. Tão somente decidiu pela destruição do panfleto, já apreendido anteriormente, dada a evidente caracterização de propaganda eleitoral negativa, ofensa a candidato adversário nos termos do artigo 243, inciso 9 do Código Eleitoral. Mais uma vez, externo meu entendimento,
que o conteúdo do panfleto infringiu a barreira limítrofe da mera manifestação do pensamento do direito à informação. A propaganda eleitoral negativa em nosso ordenamento positivo limita-se à crítica política do adversário, sendo rechaçada pela jurisprudência, por outro lado, a ofensa que resvala para a calúnia, difamação ou mesmo injúria. Trago alguns julgados nesse sentido. Estou me referindo basicamente à parte do texto que imputou ao candidato adversário a peça de possuir bens, patrimônios em nome de laranja. Basicamente essa é a questão mais grave do conteúdo desse panfleto, conforme consta na transcrição em meu voto. E com essas considerações, em harmonia com o parecer ministerial, eu nego provimento ao recurso eleitoral. Esse é o voto. Doutor Francisco Mendes Neto, como voto? Acompanha do Pedro. Doutor Luiz Blazac. Com o relator. Samuel Dalia Júnior. Relator. Doutor Gerson Paes. Voto com o relator. Doutor Jones Gatazias. Com o relator. O recurso desprovido nos termos do voto do relator e simetria com o parecer ministerial. Doutor Pedro Francisco da Silva, o recurso eleitoral 25.916, representação, divulgação em sistema de som da frase Juruena tem que continuar. Eleições 2012, recorrente Bernardinho Cruzeta, recorrido coligação Juruena, o povo no poder. Parecer afastar a preliminar e o mérito em prover o recurso. Com a palavra, excelência. Recurso eleitoral interposto por Bernardinho Cruzeta, atual prefeito de Juruena, no Mato Grosso, contra a sentença do juízo daquela zona eleitoral que julgou procedente a representação por propaganda extemporânea proposta pela coligação Juruena, o povo no poder, em face do recorrente. A decisão combatida entendeu violado o artigo 36, caput da lei eleitoral, condenando o recorrente ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000, que seria o mínimo legal, portanto, conforme previsto na legislação. A conduta praticada, em síntese, foi a veiculação em sistema de som do slogan da campanha do candidato a prefeito Elvis de Lima, entre aspas, Juruena tem que continuar. Candidato apoiado pelo recorrente. Tal mensagem foi proferida em discurso do próprio recorrente na data do dia 4 de julho de 2012, quando ocorria evento político em comemoração ao aniversário de emancipação do município na Praça Central de Juruena. O recorrente sustenta preliminar de inépcia da inicial, por ausência de documentos comprobatórios dos fatos alegados. No mérito, aduz que, entre aspas, jamais pronunciou a frase Juruena tem que continuar, mas sim que o progresso do município deve continuar. Afirma também que o discurso proferido naquela oportunidade não passou de mera promoção pessoal dele, recorrente, sem qualquer menção a outra pessoa ou candidato. Aduz ainda que não há os requisitos necessários para a configuração da propaganda eleitoral extemporânea, antes do dia 5 de julho, vez que não houve pedido de votos e nem mesmo alusão explícita ou velada ao pleito vindouro. Pugna o recorrente, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença proferida e julgar improcedente a representação. A recorrente apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do apelo e a douta Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer, nos autos manifesta pelo desprovimento do recurso. Esse é o relatório. Nete Procurador. Mantém o parecer. Ratificado, excelência, com a palavra. Preliminar. Despropositada a preliminar de inépcia da inicial levantada pelo recorrente. O recorrente aduz que a coligação recorrida deixou de juntar qualquer documento comprobatório dos fatos alegados, tampouco arrolou testemunha contrariando a legislação que trata das representações eleitorais. Essa alegação é descabida porque tal dispositivo, como já bem fundamentado na sentença, diz respeito à obrigatoriedade do formato da gravação das mídias e ou vídeos que eventualmente acompanhem a petição inicial. Ali não está escrito que necessariamente a exordial deve estar acompanhada de tais mídias. Estou transcrevendo o dispositivo citado do artigo 7º, parágrafo 4º. É bem verdade que a recorrida não instruiu a petição inicial com qualquer documento. No entanto, o recorrente, em sua peça de defesa, foi expresso ao admitir que realmente falou a questionada frase do slogan de campanha do candidato Elvis de Lima,
bem como deu a entender que todo o seu discurso foi no mesmo sentido, conforme transcrevo a seguir. Entre aspas, o representado mencionou inúmeras vezes aos munícipes que participavam do evento que Juruena vem melhorando cada dia mais. Salientou ainda o senhor prefeito que os trabalhos, progresso de Juruena tem que continuar, que Juruena está no rumo certo. E assim eu prossigo transcrevendo trecho da contestação que acaba por confirmar a sua frase naquele dia, no evento. Mesmo com a tentativa, em razões recursais, de negar a fala em público, sabe-se que os fatos alegados por uma parte e confessados pela parte contrária independem de prova e tornam-se incontroversos se admitidos nos autos, conforme prevê o Código de Processo Civil. Também os fatos públicos notórios, como é o caso dos autos, não precisam de meio específico de prova para serem admitidos como verdadeiros. Com essas considerações, rejeita a preliminar de inépcia da inicial. Esse é o voto na preliminar. Todos de acordo com a preliminar? Rejeitado unanimidade, excelência. A minha suspeição nesse caso aí, porque o advogado do recorrente é meu sobrinho. Pois não, o gabinete 4 vogal, o desembargador Gerson Ferreira Paz apontou seu impedimento, suspeição, com incompatibilidade para o julgamento dos termos expressados. Mérito, excelência. Nos termos do artigo 36, caput da Lei Eleitoral, norma legal reproduzida no artigo 1º, caput da resolução, que trata da propaganda eleitoral, esta somente é permitida após o dia 5 de julho. Antes desta data, poderá restar caracterizada a prática ilícita de propaganda extemporânea, a desafiar a aplicação da multa prevista no parágrafo 3º do artigo 36 da mencionada norma. É o que entendeu a sentença à hora combatida. A conhecida jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral entende por propaganda eleitoral extemporânea ou antecipada aquela que se caracteriza por levar ao conhecimento geral, ainda que de forma dissimulada, a candidatura, mesmo que apenas pretendida, bem como a ação política que se pretende desenvolver ou mesmo as razões que induzam a concluir que o beneficiário é o mais apto ao exercício das funções públicas. Estou me referindo a alguns julgamentos do TSE, da relatoria do ministro Gilmar Mendes e do ministro Fernando Neves, conforme indicação que faço aqui em meu voto. No caso em análise, a sentença não merece reparos, pois ficou caracterizada a prática de propaganda eleitoral extemporânea ao arrepio da lei, ainda que de forma indireta e com traços velados, o que, aliás, é bastante comum nessa espécie de ilicitude. Houve mensagem eleitoreira veiculada pelo recorrente, atual prefeito de Juruena, em prol do seu pretenso sucessor. A promoção política do candidato a prefeito, Elvio de Lima, deu-se no discurso proferido pelo recorrente durante evento ocorrido na Praça Central da cidade, no aniversário de emancipação do município. A campanha do candidato Alhures mencionado adotou como slogan "Juruena tem que continuar", frase que, por si só, direcionou o pensamento dos eleitores de que, caso eleito, o senhor Elvio de Lima estará continuando a administração do atual chefe do Executivo, no caso recorrente. Durante as festividades, o recorrente, por diversas vezes em seu discurso, proferiu a frase "Juruena tem que continuar", e também que os trabalhos, progresso de Juruena tem que continuar, que Juruena está no rumo certo, que Juruena está em destaque na região, conforme o próprio declara em sua contestação e em suas razões recursais. Saliente-se que a vedação legal é absoluta. Não se pode utilizar uma festa bancada com dinheiro público antes do período permitido para se fazer propaganda eleitoral, proposições e ilações sobre a situação política da cidade. Não é a conduta que se espera do administrador da coisa pública, mormente em cidades pequenas. Resta evidente que o recorrente utilizou-se da oportunidade e ocasião para tentar persuadir o eleitorado presente, tentando incutir a ideia de que o avanço atingido pelo município e a continuidade de obras e projetos políticos iniciados em sua gestão estariam vinculados ao êxito de seu sucessor nas eleições vindouras. Logicamente, que o recorrente não iria pedir voto de maneira explícita, sabendo das consequências de tal ato. Entretanto, de maneira sorrateira, buscou promover seu sucessor político, ficando bem caracterizada a propaganda eleitoral antecipada. Transcrevo
alguns ensinamentos doutrinários a respeito do tema, me referindo aqui ao ilustre Veloso Agra e Marlon Reis em suas respectivas obras. Andou bem, portanto, a sentença atacada, porque não houve simples promoção pessoal do recorrente. O que aconteceu foi a propagação das virtudes administrativas do prefeito municipal e, acima de tudo, a indução do eleitor em tomar conhecimento dos objetivos eleitorais do seu sucessor político, no caso o senhor Elvio de Lima, dando a entender que haverá benefício à população se este vencer as eleições para a chefia do Executivo Municipal. Tudo isso antes do prazo legal para início da propaganda eleitoral. Não por outro motivo, o prefeito repetiu várias vezes a frase Juruena tem que continuar no dia 4 de julho do corrente, ano depois do período das convenções eleitorais, quando o recorrente já sabia o nome da coligação e do slogan do seu candidato. Eu prossigo fazendo mais algumas análises a respeito dessa conduta para concluir ao final, em harmonia com o parecer ministerial, por negar provimento ao recurso eleitoral, conforme inteiro teor do meu voto, que Vossas Excelências têm à disposição, e eu fico à disposição também para algum esclarecimento. É como voto, senhor presidente. Doutor Francisco Mendes Neto. Acompanhe o relator. Doutor Luiz Blazac. Com o relator. Doutor Samuel Franco da Lia. Com o relator. Doutor Jonas Gataz. Com o relator, senhor presidente. O tribunal, por unanimidade, rejeitou a preliminar e negou o provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Decisão consonante com o parecer ministerial. Doutor Pedro Francisco da Silva, processo número 36877, mandado de segurança, contrato do juízo eleitoral da 46ª Zona. Processo número Rondonópolis, eleições, pedido de concessão liminar. Petrante Ananias Martins de Souza Filho, impetrado coligação Força da Gente. Parecer pelo arquivamento dos presentes autos. Com a palavra, senhores. Mandado de segurança impetrado por Ananias Martins de Souza Filho, candidato a prefeito em Rondonópolis, contra ato da excelentíssima senhora juíza eleitoral da 46ª Zona Eleitoral, que concedeu liminar para determinar ao ora impetrante que se abstivesse de postar feitos da atual administração municipal em sua página oficial de candidato no Facebook, nos autos da representação eleitoral proposta pela coligação A Força da Gente em face do impetrante. A decisão combatida entendeu que houve evidente tentativa de vinculação das obras realizadas pela Prefeitura ao candidato, atual prefeito, em sua página oficial de candidato na citada rede social, o que revela violação ao artigo 57, letra B, inciso 4 da Lei Eleitoral. O impetrante alega que a decisão é absolutamente teratológica, que houve julgamento extra petita, que houve censura prévia, que não há qualquer publicidade institucional ou violação da lei nas postagens que fez em sua página de candidato no Facebook. Requer a concessão da ordem para anular a decisão combatida, liminar indeferida por este relator. Informações da autoridade coatora também estão nos autos. Parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral pelo arquivamento dos presentes autos. Esse é o relatório. Leite, procurador. Mantenho o parecer. Ratificado, excelência, a palavra. De início, esclareço que tomei por bem conhecer do presente mandado de segurança, de folhas 47, 49 e seguinte, apesar da decisão do juiz plantonista, as folhas 43 e 44, que havia indeferido a petição inicial de folhas 02, 28. É que tal peça estava sem assinatura e o processo foi extinto sem resolução de mérito. Por isso, eu entendi que a relação jurídica processual, como deduzida, válida e regular, proposta a partir do protocolo de folha 49. Petição inicial sem assinatura, em verdade, é peça inexistente, que sequer produz litispendência. Só para esclarecer melhor aqui, esse mandado de segurança foi inicialmente ajuizado sem assinatura. E, corretamente, o juiz que estava de plantão, no final de semana, o extinguiu, sem exame de mérito. Ele então interpôs novamente, repetiu a mesma peça, só que agora assinada,
E a rigor seria uma nova ação, uma nova proposição, mas ela foi juntada àquela ação inicialmente extinta. Então, eu estou entendendo que, na verdade, se trata de uma nova ação, porque a primeira foi extinta sem exame de mérito. Então, como tal, nenhum problema da propositura de uma nova ação. Então, há apenas uma questão de acomodação procedimental para que a gente possa avançar no conhecimento da matéria. Passo, portanto, a conhecer o mérito do presente mandado de segurança. A pretensão de segurança do impetrante carece de qualquer fundamentação. A situação posta nos autos em nada difere daquela que enfrentei quando me deparei com o pedido liminar. Ali esclareci o acerto da decisão monocrática atacada, porque as provas dos autos mostram a utilização da página oficial do candidato Ananias como um verdadeiro diário de obras da Prefeitura de Rondonópolis. Numa patente e deliberada confusão entre as figuras do administrador municipal, atual prefeito e o candidato. Peço vênia para repetir as palavras que utilizei naquele ato. A lei eleitoral permite a veiculação de propaganda eleitoral de candidatos por meio de página em redes sociais da internet, como é o caso do Facebook. Por óbvio, a página oficial do candidato deve veicular propaganda eleitoral, ou seja, suas propostas, suas qualificações pessoais, pedido de voto, declarações de apoio à sua candidatura, jingo, fotos e vídeos de campanha, notícias de pesquisa eleitorais, etc. Não pode o candidato, nessa condição, pretender utilizar um meio de propaganda para apresentar-se como um administrador do município, sob pena de flertar com o abuso do poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Eis alguns dos posts da página do candidato, os quais deveria estar, quando muito, no sítio oficial da Prefeitura de Rondonópolis. Estou transcrevendo aqui algumas frases como esta. Estou neste momento acompanhando as obras da ponte na rua 13 de Maio, grande empreendimento para desafogar o trânsito da nossa cidade. Ananias, prefeito 22. Fechamos hoje a retomada das obras do mini estádio da Vila Mamed, obra esta parada há quase um ano e será retomada na segunda-feira, dia 13. O prazo para a conclusão é de 120 dias. Ananias, prefeito 22. O que chama a atenção em tais mensagens é que o candidato não está mencionando obras que foram realizadas ao longo de sua gestão, no passado, o que até seria permitido, em tese, como propaganda eleitoral regular, haja vista o Instituto da Reeleição em nosso ordenamento constitucional. A ilegalidade ocorre porque há a utilização atual da página oficial do candidato para a veiculação de notícias atuais sobre obras em andamento por atuação do prefeito. O abuso do poder político e dos meios de comunicação fica evidente com o desequilíbrio do pleito, porque os outros candidatos não têm como informar aos eleitores que estão atualmente inaugurando obras na cidade de Rondonópolis. Não houve qualquer julgamento extra petita na decisão combatida, porque os pedidos de abstenção da prática irregular e retirada dos posts iniciais estão todos contidos no contexto da inicial da representação aforada e, acima de tudo, são as únicas maneiras de fazer cessar a prática contrária à legislação. De todo o exposto, não vislumbro o direito líquido e certo a amparar o impetrante, e razão pela qual denego a segurança. Esse é o voto. Está de acordo? De acordo. Por unanimidade, denegou. Mandamos os termos do voto do relator parecer pelo arquivamento dos autos. Doutor Samuel Franco Daler Júnior, já fui advertido aqui que Vossa Excelência pretende julgar em conjunto os seguintes: processo número 22012, agravo regimental, agravante Osmar Agostinho de Oliveira, agravado Ministério Público Eleitoral. Processo número 21405, agravo regimental, agravante Francisco Ferreira Leite, agravado Ministério Público Eleitoral. E o processo número 52276, agravo regimental e recurso Ilza Francisco dos Santos Góes, agravante, agravado Ministério Público Eleitoral. Com a palavra, excelência. Senhor presidente, eu passo ao relatório, mas antes gostaria de alertar os eminentes pares de que esse agravo regimental é uma repetição do que foi julgado ontem pelo desembargador Gerson, pelo desembargador Pedro e hoje pelo Dr. Francisco Ferreira Mendes.
É um caso lá de 4 Marcos, idêntico. Trata-se de agravo regimental interposto por Francisco Ferreira Leite contra a decisão monocrática desse relator, que negou o seguimento a recurso eleitoral interposto pelo agravante em face de sentença de indeferimento de candidatura a vereador de 4 Marcos pelo Partido dos Trabalhadores, tendo em vista o indeferimento do DRAP da agremiação. A decisão está gravada nos seguintes termos. Poupando Vossas Excelências. No presente caso, a parte recorrente, Francisco Ferreira Leite, interpôs recurso contra a sentença do juiz da 18ª Zona Eleitoral, que indeferiu o seu registro de candidatura em razão do indeferimento do DRAP do Partido dos Trabalhadores. Na data de hoje, foi julgado pelo plenário desse egrégio tribunal o recurso eleitoral interposto contra aquela sentença. O acordo do TRE, da relatoria do Dr. José Luiz Brazac, negou-se seguimento ao recurso, mantendo o indeferimento do DRAP do partido. Como não há possibilidade de se concorrer a mandato eletivo sem a representação por partido ou coligação, evidentemente que também não poderia, essa impossibilidade é estendida ao candidato. E então, com essas considerações e com foco no artigo, eu nego seguimento ao recurso. O agravante alega que nos autos do DRAP supracitado, o partido se manifestou para cumprir as disposições da resolução TSE 23373, relativas a percentual mínimo de candidaturas por gênero, que o candidato se manifestou nos presentes autos, sustentando a possibilidade de substituição da candidatura renunciante. Roga o provimento do agravo para desconstituir a decisão monocrática, declarando-se a regularidade de seu registro de candidatura com o seu necessário provimento, é o relatório. Não há manifestação ministerial. Não há o relatório, não há manifestação, Não. retorno da palavra. Eu estou mantendo a decisão agravada, porque na realidade, conforme o relatório, conforme Vossas Excelências já votaram, ele apenas tenta rediscutir essa matéria, que já foi objeto de inúmeras de decisões por esse pretório. Na realidade, o DRAP foi indeferido e, via de consequências, indeferido também o seu registro de candidatura, porque não houve uma participação regular da agremiação partidária. Também não houve reforma da decisão que indeferiu o DRAP e, consequentemente, permanece a força do indeferimento da candidatura do recorrente. Com essas considerações, aliás, ainda quero registrar também que o presente processo se trata de requerimento de registro de candidatura, pedido coletivo, mas não se trata, como quer fazer o agravante, de pedido de substituição, ou mesmo pedido de registro individual. E com essas considerações, acompanhando, aliás, aqui diz que o Ministério Público se manifestou-se. Em harmonia com recentíssimas decisões dessa Corte, eu nego o provimento ao agravo, como eu voto. Brother Gerson Paes. Presidente, no caso, ocorreu o indeferimento do demonstrativo de regular dos atos partidários do Partido dos Trabalhadores de São José dos 4 Marcos. Consequentemente, o requerimento de registro de candidatura também está afetado por essa situação, por isso acompanha o relator. Dr. Jones Gataz. Com o relator, senhor Dr. presidente. Pedro Francisco Silva. Acompanhe seu relator. Francisco Mendes Neto. Com o relator, presidente. Luiz Brazac. Com o relator. Por unanimidade, desproveu o agravo regimental nos termos do voto do relator. Relatoria do Dr. José Luiz Blazac, o embargo de declaração e recurso 22082, embargante coligação todos por Tabaporã, embargado do Ministério Público Eleitoral. Parecer pela rejeição dos embargos. Palavra ao gabinete relator. Senhor presidente, trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos pela coligação todos por Tabaporã contra o acordo número 21.943 desta Corte, referente ao julgamento do dia 4/9/2012, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso do embargante, o qual resultou na seguinte ementa: eleições 2012, recurso eleitoral inominado, documento de regularidade de atos partidários, DRAP, indeferimento,
Lei 9.504/97, artigo 10, parágrafo 3º. Cota de gênero sexual, inobservância, base de cálculo, número de candidatos efetivamente lançados, ofensa ao parágrafo 1º do artigo 17 da Constituição Federal. Autonomia dos partidos políticos não constatada. Conversão em diligências, impossibilidade, recurso improvido. Diante da nova redação do artigo 10, parágrafo 3º da Lei das Eleições, é obrigatório o atendimento aos percentuais ali previstos, os quais têm por base de cálculo o número de candidatos efetivamente lançados pelos partidos e coligações. A cota de gênero sexual para o registro de candidatura não ofende a autonomia dos partidos políticos, previsto no parágrafo 1º do artigo 17 da Constituição Federal, uma vez que a referida autonomia deve ser compreendida dentro de uma interpretação sistemática da lei maior e em consonância com os princípios da democracia e da igualdade, aos quais estão sujeitas as próprias agremiações. Não há possibilidade de conversão do feito em diligência, em sede de recurso, para que a coligação possa corrigir os percentuais das candidaturas lançados em desacordo com a regra do artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9.504, quando a agremiação já tenha sido devidamente intimada pelo cartório eleitoral para sanar a irregularidade e quedou-se inerte. Fiz questão de ler a ementa porque tem a ver diretamente com os embargos em questão das diligências. Em razão recursais, alega que quando do julgamento não foram observadas as provas contidas nos autos, referindo-se às atas retificadoras, as quais, segundo alega, não teriam sido observadas pelo juízo sentenciante ao prolatar a decisão de indeferimento. Sustenta ainda que os documentos inerentes aos novos candidatos, substitutos, foram finalizados em 6 de agosto de 2012. Porém, a mídia não fora aceita no cartório eleitoral sob a alegação de que a sentença já havia sido publicada. Então, os presentes embargos, ele é com efeitos infringentes, e por isso vou fazer questão da leitura integral do voto, tendo em vista que a causa é peculiar. Então, ponto fundamental aqui do relatório é esse, que dia 6 de agosto de 2012, a coligação fora ao cartório protocolar o pedido da mídia, porém foi sequer recebida lá pelo cartório. Aduz também que alguns candidatos renunciaram à candidatura, o que promoveria adequações ao percentual exigido de candidatos para cada sexo. Pugna, ao final, pelo provimento dos embargos com efeitos infringentes, a fim de que seja deferido o DRAP da coligação embargante, determinando-se que o juízo da 27ª Zona Eleitoral proceda ao exame dos requerimentos de registro de candidaturas individuais que a integram. Instada a se manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela rejeição dos embargos, destacando que a embargante foi oportunizada o prazo legal para as adequações. Porém, essa somente o fez extemporaneamente. É o relatório. Doutor Procurador? O parecer é pela rejeição, mas eu tenho que dizer que foi uma análise estritamente formal. Pode ser que o tribunal decida passar por cima da formalidade e até prover os embargos. Mas, em princípio, o parecer é esse, pela rejeição. Pela rejeição dos embargos, excelência, com a palavra. Senhor presidente, no mérito preenchidos os requisitos de recorribilidade, conheço os embargos em mesa. Inicialmente, há que se destacar que o ora embargante, ao observar a omissão no julgamento ACO, quanto à juntada das noticiadas atas retificadoras, deveria opor respectivos embargos lá junto à juíza eleitoral, porém não o fez. Uma vez alegada tal omissão neste juízo ad quem, em sede de embargos, tem o que não merece prosperar, pois quando do julgamento todo o conjunto probatório dos autos for analisado, porém a embargante não logrou êxito em demonstrar o cumprimento da norma legal quanto aos percentuais mínimos e máximo para cada sexo, tendo como base de cálculo o número de vagas requeridas. Contudo, verifico que o embargante trouxe a lume um dado que, se não conhecido, poderá resultar em prejuízo irreparável àquela coligação e ao pleito como um todo, especialmente se os recursos forem interpostos em instância superior e possa haver alguma
modificação do que vem sendo decidido até o presente momento. Passo a tratar da questão. Na fase de cumprimento da notificação de regularização, no prazo de 72 horas, conforme se constata as folhas 36 e 37, foram juntadas as atas retificadoras aos autos, quais sejam: letra A, ata de convenção do PPS realizada no dia 25 de junho de 2012, lavrada com a presença de 24 participantes, os quais aprovaram a formação da coligação para as eleições majoritárias e proporcionais, cópia ata manuscrita e digitada, as folhas 42 a 45. Ata retificadora realizada aos 9 de julho de 2012, folha 46, na qual deixa claro que a então pretensa candidata Neuza Aparecida Rosa Cavalieri teria sido substituída por Marcelo Eduardo Cavalieri, aumentando assim o número de candidatos homens e diminuindo o número de mulheres. Letra C. Nova retificação se deu por meio de ata de 21 de julho de 2012, folha 47, a qual não deixa claro quem eram os substitutos e os respectivos titulares. A justificativa para essa retificadora ficou assim descrita, verbis, em virtude de apontar o regime que foi adotado na escolha dos candidatos. Ficou algo bem obscuro nessa ata juntada. E nessa toada juntou cópia de ata de convenção do PT, as folhas 49 a 51, do PDT, folhas 52 a 54, e do PSC, folhas 55 a 58, levando o parquê de piso a concluir da seguinte forma: na realidade, providência alguma foi adotada nesse tríduo pela coligação para se adequar ao percentual de reserva de vaga. Ao contrário, os novos documentos carreados apenas demonstram que ocorreu maior diminuição do percentual das candidaturas do sexo feminino. Destaquei, porque essa afirmação do Ministério Público tem a ver diretamente com a letra B ali da ata retificadora, onde houve a substituição de uma mulher por um homem, o que aumentaria ainda mais. E a partir disso, todo o desenrolar do feito culminou no desprovimento do recurso inominado. E destaco ainda a questão de que a nova retificadora, descrita na letra C, ela é uma ata truncada, ela é uma ata que não vem especificamente com essa expressão da substituição. Por isso, ficou aí alguns dados bastante truncados. Agora, a embargante traz o fato novo que reflete de forma significativa neste feito, ou seja, a negativa de recebimento das mídias de substituição, preenchimento de vagas remanescentes por parte do cartório eleitoral da 27ª Zona Eleitoral. E desse modo, em consonância com a jurisprudência do TSE, e cito aqui, nesse momento não está na minuta do voto que está a Vossas Excelências, mas na consulta aqui a jurisprudência do TSE, um embargo de declaração e recurso ordinário 333.763 da relatoria do ministro Hamilton Carvalho, que faz a seguinte emenda: eleições 2010, registro de candidatura, embargos de declaração no recurso ordinário, acolhimento, fato superveniente, alteração da situação do candidato, elegibilidade. Consoante disciplina estabelecida no artigo 11, parágrafo 10 da Lei 9.504/97, as alterações fáticas ou jurídicas supervenientes ao registro afastam a inelegibilidade. Embargos de declaração acolhidos com atribuição de efeitos modificativos para deferir o pedido de registro de candidatura. Então, sob a ótica de que é possível, aqui nessa sede ordinária também, se fazer acolhimento de embargos de declaração sobre fato novo e que possa caracterizar fato superveniente, especialmente com o atingimento às questões de inelegibilidade e elegibilidade, é que eu avanço no seguinte sentido: extrai-se da certidão de folha 145 o teor do ora afirmado, verbis. Certifico e dou fé que as mídias de substituição da coligação Todos por Tabaporã foram apresentadas nesse cartório eleitoral no dia 6 de agosto do corrente ano,
após publicação da sentença que indeferiu o registro do respectivo DRAP, por irregularidade na porcentagem de gênero, ou seja, fora do prazo concedido pela Justiça Eleitoral. Por esse motivo, não foram protocolados, vez que o processo já estava sentenciado, restando apenas a via recursal para a segunda instância. O referido é fé, Juara, Mato Grosso, 4 de setembro de 2012. Ressalta-se, inclusive, que naquela mesma data de apresentação de tais mídias, 6 de agosto de 2012, fora protocolizado o recurso inominado que resultou no supracitado acórdão e, antecedendo a este, protocolizou pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o DRAP. Negado este, a coligação embargante ajuizou o mandado de segurança número 407, dígito 74, sob a minha relatoria, o qual fora indeferido por trazer matéria idêntica a esta em debate. Então, estaria repisando os mesmos fatos, as mesmas alegações que já está em julgamento nesse processo. Desse modo, indeferir a inicial. Posto isto, e considerando que os feitos relativos a registro de candidatura têm natureza administrativa, letra B, ainda não foram efetuadas as cerimônias de carga e lacre, vez que a partir das quais fica impossibilitada qualquer alteração no sistema de candidaturas. Nós tivemos a diligência junto ao nosso tribunal, e no sentido de que ainda não acontecera essa lacração, então automaticamente poderia se recepcionar aqueles dados. Letra C, a coligação embargante não pode ter cerceado o seu direito de petição e ou protocolo das mídias com o respectivo recebimento pela Justiça Eleitoral, independentemente do destino que lhe será dado por esta especializada. Deste modo, os embargos, vou pegar aqui que eu dei uma modificaçãozinha, recebo os presentes embargos com efeitos infringentes, a fim de que, nos termos dos artigos 11, parágrafo 3º da Lei 9.504/97 e 515, parágrafo 4º do CPC, voto pela baixa dos autos em diligência, a fim de que o juízo da 27ª Zona Eleitoral, aqui alterei o prazo que está talvez já esteja até disponível aqui, mas no voto anterior estava com outro prazo. Mas no prazo de 24 horas, receba em sistema tais mídias, com data de 6 de agosto de 2012, nos termos da certidão de folha 145, se atendido o disposto no artigo 20, parágrafo 5º da resolução do TSE 23.373/2011, que é o cálculo dos percentuais de gênero sexual. Então, com essas considerações, também nesta oportunidade poderá a douta magistrada apreciar o pedido de reconsideração protocolizado no dia 6/8/2012, à luz do fato novo, ora evidenciado, se assim ainda achar possível naquela sede. Então, com essas considerações, nobres pares, senhor presidente, senhor procurador regional eleitoral, entendi por bem, a fim de evitar um prejuízo irreparável, de se diligenciar para que haja esse recepcionamento da mídia, uma vez que, se ainda retornando com o cumprimento ou não, e nós dermos continuidade a esse julgamento, houver alguma modificação ou até em grau de recurso junto ao TSE, se não fizer a alimentação dessa mídia, ainda que tenha sucesso nos recursos, entendo eu que, se não tiver lá alimentado, não teria possibilidade de proteção a esse direito da embargante. Então, com essas considerações, eu estou acolhendo os embargos com efeitos infringentes do modo como está expresso. É como voto, senhor presidente. Blazak, só para eu compreender aqui, Vossa Excelência, você está retificando o voto que está aqui, não é prazo mais de 72 horas, é de 24 horas. Isso. E vocês querem que retorne os autos lá para primeiro grau? Os autos têm que baixar realmente ou vai ser não é necessário. Porque eu não estou... Não é necessário, ele pode ser feito eletrônico. A única é que, talvez pelos procedimentos, seriam essas medidas no sentido de como se ele tivesse que voltar para fazer a alimentação. Mas a alimentação não depende dos autos, ele pode ficar aqui
e se fazer a ordem via eletrônica, pelas informações que eu recebi, ou seja, uma carta de ordem para que seja feita essa modificação. Não seria necessário se fazer essa baixa. Agora, se é possível fazer essa modificação aqui do texto, do voto, também podemos modificar e retificar esse final. É que pela pesquisa que a gente fez, os procedimentos normais do regimentais seria nesse sentido. Doutor Samuel Franco Daria Júnior, como voto? Senhor presidente, eu queria uma indagação do gabinete relator. O artigo 275 do Código Eleitoral estabelece que serão admissíveis em embargo de declaração quando exista, né, omissão, obscuridade ou contradição. Aqui no seu voto, Vossa Excelência está dizendo o seguinte, que uma vez alegada tal omissão nesse juízo em sede de embargos, não merece prosperar, pois quando o julgamento... Quer dizer, não existe omissão nenhuma. Não, é que assim, essa parte ela tem que vir junto com a segunda. Inicialmente, há que se destacar que o ora embargante, ao observar a omissão do julgamento lá na primeira instância, já deveria ter feito esses questionamentos. Não fez lá esses questionamentos na ocasião. Então, estou só ressaltando isso. Mas uma vez ela foi alegada aqui em juízo de segunda instância, também essa omissão. Então, aqui, eu deixei de adentrar na questão da juntada das atas. Então, houve uma omissão nesse sentido. E aí, a par disso, da juntada das atas, da falta dessa manifestação, veio esse fato superveniente. Mas não omissão na sessão do julgado. Não houve exceção. Houve omissão tocante às atas. Por parte do tribunal? Isso. Do tribunal? Porque ela não, na emenda você pode ver que não consta essa juntada da terceira, da letra C ali no voto, das atas que estão juntadas. Ata da convenção, ata retificadora e nova retificação que se deu por meio da ata de 21/7. Sobre essa retificação é que não houve a manifestação. E aí, por conta disso, vem carreado a questão do... Não, se houve omissão do tribunal, aí tudo bem. Agora, se não houve omissão, contradição, eu entendo que não se presta os embargos de declaração. Há de se rejeitar os embargos de declaração. Agora, com relação a essa parte final aqui, que até o presidente questionou, Vossa Excelência está devolvendo os autos em diligência para que a juíza receba as tais mídias, mas se atendido, condicionando que se foi atendido o disposto no artigo 20 da resolução do TSE? Isso, é o percentual de masculino e feminino. Que não foi recebido o DRAP, entendeu? Bom, acompanhe o relator, senhor presidente. Acompanha o relator? Senador Gerson Paes. Senhor presidente, eu confesso que estou em dúvida com relação à apreciação dessa matéria, da forma como está sendo feita pelo doutor relator, porque, na verdade, eu penso que seria o caso de, em acolhendo os embargos, deferir ou não o DRAP. Né? Porque, se devolvido o processo para que sejam recebidas essas mídias, e a decisão do DRAP, como é que seria elaborada, como é que seria feita, se ela foi já uma vez, ao que me parece, indeferida? Seria reanalisada pelo juiz eleitoral? Eu tenho a impressão... no meu entendimento, desembargador Gerson, eu até entendo que também é possível, seria possível fazer esse avanço se tivesse a alimentação da mídia. Então, a diligência é tão somente para se fazer a alimentação da mídia. E a alimentação da mídia vai depender de uma nova análise lá, se vai respeitar o percentual de 30% e 70%. Respeitado esse percentual, aí nós poderíamos avançar no deferimento ou não. Muito obrigado pelo esclarecimento.
Senhor presidente, de qualquer sorte, eu penso que não é o caso de acolher os embargos, não. Eu nego provimento aos embargos. Senhor Jorge Gataz, como voto? Acompanho o relator, senhor presidente. Apesar do inusitado, me parece que está a acomodação encaminhada pelo relator para corrigir uma imperfeição. Eu acompanho o relator. Doutor Pedro Francisco da Silva, como voto? Peço vênia ao eminente relator e aos demais membros, mas eu vou acompanhar a divergência, porque se essa mídia não foi recebida e não houve recurso lá na primeira instância contra a não recepção dessa mídia, eu não vejo como mais revolvermos essa questão, até porque já foi alcançada pela preclusão. De modo que a solução proposta, embora poderia, ela realmente se torna muito complexa. Nós teríamos que anular o acórdão, anular a sentença, reabrir a instrução e aí revolver todos novos julgamentos desde a sentença, e ainda ela é condicionada ao cumprimento das proporções lá de gênero. Digamos que lá não seja, nessa mídia a ser apresentada, não observe esse parágrafo 5º do artigo 20. Quer dizer, todo o trabalho vai se tornar, vamos ter aí uma lacuna muito grande, porque nós vamos ter dificuldade em saber exatamente qual provimento judicial está em vigor, se não for anulado. Se for anulado, teríamos que então julgar novamente para indeferir o DRAP. Então me parece que o grande equívoco da parte embargante foi não ter recorrido da decisão do juiz da zona eleitoral, que indeferiu o seu pedido de apresentação dessa mídia. Agora não Posso temos fazer uma partezinha? pois não, agradeço, inclusive. Eu cheguei a ir por essa linha, mas o que me moveu ao voto da forma como está é que a coligação só conseguiu essa certidão do cartório eleitoral depois da sentença e, inclusive, da interposição do recurso, salvo engano. Mas ela não, então, ele comprovou que teria solicitado essa certidão e o cartório negado a certidão a ele? Eu acho que, não sei se houve essa... Não, acho que ele foi depois... Eu acho que depois ele foi atrás de comprovar o fato, né? Então, quer dizer, me parece que, lamentavelmente, houve um defeito na defesa do direito aí, né? Ele poderia ter apresentado essa declaração logo de início, recorrido e tal. Infelizmente, me parece que essa é a situação. Agora ele, tentando se recompor aí do prejuízo sofrido em razão da sua própria inércia, ele está trazendo essa certidão que ele deveria ter trazido bem antes, para que pudéssemos analisar isso na ocasião do recurso. Então eu vou acompanhar a divergência no sentido de que realmente eu não vejo nenhuma omissão, porque o tribunal decidiu com base nas informações, nos elementos que constavam naquele momento, e apreciou todas elas. Lamento se a defesa da coligação não foi feita da forma precisa como deveria ser feito, e pudéssemos então corrigir eventuais equívocos na interpretação da norma. Me parece que agora não há como fazê-lo mais. Então eu peço vênia ao eminente relator e aos eminentes pares que o acompanharam, mas eu vou acompanhar a divergência pela rejeição dos embargos. Muito bem, é que eu não quero interferir, não. Eu apenas chamar a atenção, porque eu não sei qual vai ser o voto do doutor Ferreira Mendes Neto, mas parece que Vossa Excelência mencionou que no recurso eleitoral que foi interposto, houve o insurgimento por parte do recorrente no sentido de que não haveria acolhido o protocolo da mídia de retificação, enfim, me parece que Vossa Excelência entenderia que haveria omissão nossa por esse ângulo. Eu não quero interferir porque não tenho legitimidade para isso, mas para entender o que está ocorrendo. Não, no recurso ele já insurgiu em relação às atas retificadoras e que teria sido protocolizadas. Na questão da mídia... As atas já haveriam sido protocolizadas.
Porque a certidão também não menciona, não se protocolizou por cariquê, né? Se o juiz determinou que não ocorresse o protocolo, ou se foi um ato, né, de gênese do próprio cartorário, a certidão também é bem... Quem é que disse que não era para protocolar? Para ser considerado fato novo, enfim. Não, acho que aqui no recurso não foi invocada essa questão da mídia. No recurso não. Então, como vota o doutor Francisco Mendes Neto? Peço vênia ao relator acompanhando a divergência para rejeitar os embargos, presidente. Senhor presidente, eu no início também entendi que não seria o caso de embargos de declaração por em virtude da não existência de omissão do tribunal, mas o relator me disse que havia tido sim uma omissão ou contradição. Eu estou vendo aqui que não houve nada disso. Então, essa matéria é bastante complexa, eu voltei com o relator, mas após a manifestação dos ilustres membros, doutor Gerson, doutor Pedro, também do doutor Francisco, eu quero rever o meu voto e acompanhar a divergência. Então, não teve mais empate, eu não preciso me pronunciar com a retificação do voto do outro primeiro vogal. Então, o tribunal, por maioria, desproveu os embargos. A decisão está em consonância com o parecer ministerial. Esse é o relatório. É porque ele que abriu primeiro, né? Esse aqui, ele não abriu a divergência. Então, essa é a interpretação. Quem que abre a divergência? Quem primeiro disse não, ou disse sim. Se o outro retifica, na verdade ele mesmo não abriu a divergência. Eu acho que não tem mais judiciais, né? Parece que agora são só os administrativos. Netos pares, eu trago aqui o feito no 37739, recomendação 38/2011 do Conselho Nacional de Justiça, ato normativo para a regularização do núcleo de cooperação judiciária no âmbito do TRE. Está disponibilizada a minuta da resolução, em anexo, em atenção à recomendação 38, mencionado, para instituir o núcleo de cooperação judiciária no âmbito desse tribunal. Se as excelências estiverem de acordo, está disponibilizado pelos colegas aí. Trago também a designação de juiz, do juízo responsável pela garantia da segurança nas eleições, os denominados cadeiões, o processo 43457. Para a decorrência das apresentações de autores de infrações penais, né, de menor potencial ofensivo no dia da eleição, primeiro e eventual segundo turno, com mais de uma zona eleitoral. Então é apenas uma divisão com os colegas que irão atender ali e deverão decidir judicialmente os casos que apresentarem como ilícitos penais, enfim, menor potencial ofensivo. É nada mais que uma divisão para os colegas. Todos de acordo? 43.372, designação de magistrado para atuarem como juízes auxiliares nas eleições municipais de 2012. Então eu trago até um quadro aqui, que evidentemente, especialmente pela extensão territorial, envolvendo vários municípios, muitas vezes na zona eleitoral, um juiz só, ele se mostra ao longo da história, só o juiz titular, que ao longo da nossa história é insuficiente. Nós precisamos colocar os nossos colegas para auxiliares. Eu esclareço que cada um desses juízes que estão aparentando aqui apresentados aqui no quadro, doutor procurador, foram consultados e não há, né, foram pessoas que aceitaram, se propuseram, não tem impedimentos, não tem nada. Eles vão atuar na antevéspera, véspera e dia, e um dia posterior para ajudar o juiz titular da zona eleitoral. Então somente essa tarefa. Normal, né? Então, todos de acordo? Aqui, em deferência à necessidade que nós temos de uma integração jurídica, né?
no afastamento dos juízes para participarem em razão dos benefícios que aqui nos trazem, né, os juízes para participarem aqui de uma integração jurídica nos dias 20 e 21 de setembro. E eu estou colocando os juízes substitutos aqui para atuarem no afastamento desses titulares. Embora tenha até alguns com vinculação aqui deles todos. Está de acordo? Leitura de acordo, se tiver a fazer. Acórdão 22.150, processo 40.216/2012. Acórdão 22.151, processo 21.320/2012. Acórdão 22.152, processo 20.980/2012. Acórdão 22.153, processo 60.994/2012. Acórdão 22.154, processo 25.142/2012. Acórdão 22.155, processo 25.916/2012. Acórdão 22.156, processo 36877/2012. Acórdão 22.157, processo 21.405/2012. Acórdão 22.158, processo 22.012/2012. Acórdão 22.159, processo 55.276/2012. E acórdão 22.160, processo 22.082/2012. E a decisão monocrática relativa ao processo 20.419/2012. Que eu gostaria, o tribunal, se há necessidade de desmarcarmos a sessão para sexta-feira, em razão de embargos, enfim, né? Porque as eleições aí estão chegando e, evidentemente, muitas vezes os embargos estão sendo postos aí para preparação, de alguma forma, para o TSE, né? Se há necessidade, nossa próxima sessão seria quando? Terça-feira? Na terça-feira, os colegas aqui têm o domínio aí de todo o conhecimento, se é necessário a gente marcar sexta-feira ou se não há essa necessidade, Esbada Gerson. Como é que está? Eu não tenho nada pendente lá na corregedoria. Não. Doutor Pedro? Com relação a não. Os 4 embargos de registro de candidatura. Registro de candidatura. Doutor Gataz, doutor Mendes. Nada. Não tem nada. Doutor Procurador, está com uma situação de embargos lá na Procuradoria? Por razões, né? Bom, então vou deixar inicialmente para terça-feira, né? Para que pudesse aí. Terça-feira está às 8 também, né? Às 8 também. Então aí, está encerrada a presente sessão.